está chegando, tem certas coisas que a gente não deve fazer mais, tem que começar a tomar determinados cuidados. Falta de esperança é o discurso que nós estávamos falando do pessimista, né? Vem junto com outros sintomas que são pensamentos negativos, pessoas com pensamentos negativos persistentes. Tem gente que tem pensamentos negativos permanentemente. Diminuição da atenção e da concentração. Tem muito diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade aí que é confuso, muitas vezes é um quadro depressivo. Se a pessoa está desanimada, a pessoa não tem interesse, não tem vontade de fazer nada, ela não consegue focar, ela não se interessa, e aí diminui a atenção. Isso pode ser confundido com déficit de atenção. Tem muita gente dando receita de Ritalina, etc., que está certo, está muito bem, para quem precisa é ótimo, mas para quem não precisa é uma tragédia. E a gente suspeita que tem muita gente que não precisa, que estão receitando demais. Tem muita gente tomando Ritalina de forma contínua, Rivotril de forma permanente, fluoxetina há 20 anos. Está errado, tem algo errado aí. Porque o remédio ele é bom quando ele é dado na hora certa, na dose certa e pelo tempo certo. Uso contínuo de medicação geralmente significa que a pessoa está tomando errado o remédio, né? Então, muita atenção, principalmente para quem é da área da saúde, né? Hoje nós vivemos uma crise na área da saúde, falando em crise, né, que nem o pessimista, mas agora é sério, né? Que é o seguinte, dos tempos de consulta serem muito curtos. Se a pessoa chega no médico, no profissional, em 10 minutos ele está dando uma receita de fluoxetina ou de bromazepam, está errado, porque não tem como fazer uma avaliação completa da pessoa em 10 minutos, isso quando dura 10 minutos, né? E depois vai deixando a receita no balcão, para a pessoa ir repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo. Isso não é medicina, não precisa ser espírita para fazer, isso tem que ser isso é uma má medicina. Quando a gente se forma para fazer uma medicina decente, né? Então tem que avaliar a pessoa. Só que isso junta muitas vezes com a displicência das pessoas. As pessoas não querem muita conversa também, as pessoas querem pegar a receita e ir embora também. Então junta, como diz o ditado, a fome com a vontade de comer. Se chegar para a pessoa, chegar para vocês e dizer assim, olha, eu vou dar uma receita de um calmante para vocês, ou vou propor que vocês façam um investimento de se conhecer durante 1 ano para ver o que está errado na vida de vocês. Provavelmente muitos de vocês dizem, não, me dá a receita, eu não quero nem olhar para isso. Porque olhar para si mesmo, aquilo que Jesus dizia, né, de fazer esse investimento que Sócrates, no oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem humildade, isso é para quem é corajoso, isso é para quem quer crescer, isso é para quem quer olhar para dentro de si e enxergar coisas que não vai gostar. Porque nós nos temos como as melhores pessoas do mundo, né? Mas nós não somos as melhores pessoas do mundo, né? Nós temos graves problemas, graves defeitos que nós não nos damos conta. E isso é gerador de alterações emocionais importantes. Então, o trabalho interno, ele é fundamental nessa questão. Insônia e inapetência, se uma pessoa já... Imagine, a pessoa ela tem um ritmo de sono normal, né? E de repente começa a ter uma alteração persistente do sono, junto com apatia, junto com desânimo, com falta de energia, com falta de esperança, pensamentos negativos, alteração do sono, alteração alimentar, ou começa a comer mais, ou perde a vontade de comer. Todos esses sintomas agrupados, opa, tem algo errado com ela, sabe? É preciso ter esse bom senso, eu não estou bem, preciso de ajuda, né? Claro que o esforço da pessoa é muito importante, mas às vezes o esforço não é o suficiente. E as ideias de morte, que eu quero daqui um pouquinho mais voltar, porque é o ponto pior, é o ponto mais preocupante dos quadros depressivos, que são as ideias de morte e o pensamento. Para complicar, depressão em homem é diferente de depressão em mulher, já perceberam? Olha o relato disso aqui, ó. Meu velho era um homem simpático e comunicativo, principalmente com as pessoas de fora. São pacientes sobre o pai dele. Mas em casa, por longos períodos, se tornava muito irritado e mal-humorado. Quando ele estava assim, tínhamos de andar na ponta dos pés. Todos em casa tínhamos muito medo dele. Por quê? Porque a depressão em homem, ela é normalmente diferente de depressão em mulher. As mulheres ficam tristes, os homens ficam irritados. Já repararam isso? Não sei se aqui em Santa Catarina é assim, mas lá é assim, né? Não é? O homem
O homem é mais difícil de chorar, de se abater, de se emocionar. O homem, ele se irrita, ele fica intolerante, ele fica impaciente, ele começa a brigar, ele vira péssima companhia, mal-humorado. Se a pessoa não era assim, porque tem gente que é assim desde pequenininho, né? Tem gente que é assim desde sempre. Aí não está com depressão. Não, ele é a depressão, ele já nasceu como a depressão, né? Aí tem que ter trabalho espiritual mesmo, mudança interior. Mas tem pessoas que não são, tem pessoas que são boa gente, são pessoas de bom relacionamento, e de repente ficam assim, né? Já fica assim, não quer se encontrar com mais ninguém, o assunto todo é negativo. Então, muitas vezes o homem, ele precisa, porque nós veremos que uma das partes mais dramáticas do capítulo da psiquiatria e da espiritualidade é que quem procura ajuda são as mulheres. Olhem para os lados aqui, olhem para ver se tem mais mulher ou mais homem aqui. É 3-1 no mínimo, sempre. Né? Se fizer uma geral assim. Por quê? Porque a mulher, ela procura mais os assuntos da afetividade, da subjetividade, né? Da espiritualidade, e procura mais ajuda também, né? Eu estou atendendo como psiquiatra, toca o telefone. Voz de mulher, sempre. Dificilmente o homem telefona, né? A mulher liga: doutor, eu quero marcar uma consulta. Pois não, é para a senhora? Não, é para o meu marido. Tá bem, ótimo. Ah, pois não, como é o nome dele? Tá, vem. Eu vou junto, viu, doutor? Tá, pode vir junto. Porque homem em consulta em psiquiatria, se não for com a mulher, ele não sabe nem por que foi. Não sabe nem por que ele está lá, né? Aí a gente olha, né? Eu olho na sala de espera, está o homem e a mulher sentados. Os dois sentadinhos ali, né? Ele com uma cara de ET, assim, não sei onde é que... Aí a gente abre a porta e aí ela diz assim: posso entrar junto? Eu digo: deve. Entre junto, por favor. Ela ainda apresenta, ele quieto, sentado, sentam os dois na minha frente. Ela olha para mim: ó, fulano, pois não. Aí a mulher adora ficar quieta nessa hora, né? Porque aí ela olha para ele e diz assim: tá, fala pro doutor, por que não é assim? Fala pro doutor aí, você. Aí o que ele diz? Não sei por que eu estou aqui. Foi ela que marcou a consulta. Aqui, ó. Não sei. Fala você que marcou. Aí ela fala, a mulher fala, né? Aí começa a falar: porque ele isso, porque ele aquilo, porque aquele outro, não sei o quê. Então, mas é bom que seja assim, né? Nós homens não somos muito educados desde cedo a nós nos expormos, assim, isso não é visto de uma forma positiva, né, na nossa cultura. É quase que de gênero, uma questão meio internacional isso, não é só no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, é geral, né? E as mulheres procuram mais. Por conta disso, as mulheres, elas vivem mais e elas se tratam mais. Elas têm mais qualidade de vida, as mulheres, sabiam? Os homens desencarnam mais cedo. Aí tem controvérsias, que os homens desencarnam mais cedo porque é uma raça inferior, né? E as mulheres se cuidam mais, né? E outros dizem que os homens morrem mais porque as mulheres matam os homens mais, né? É duro, né? Então, mulheres buscam ajuda, os homens morrem. Olha só, que dramático. 4 suicídios masculinos para cada feminino. Para cada mulher que se suicida, 4 homens se suicidam. Então agora vamos entrar um pouquinho na questão do suicídio. Vocês estão fazendo perguntas, podiam depois ir levando para ali. Eu dou um intervalinho depois e a gente tenta, né, não sei se alguém puder ir recolhendo já, para que a gente vai juntando. Vamos dar uma olhadinha na questão do suicídio. Transtornos mentais. A existência de um transtorno mental é considerada um forte fator de risco para o suicídio. Gente, 90%. Agora preste atenção, para quem estava dormindo até agora, acorde. Agora é importante, eu vou começar a palestra agora. 90% dos suicidas, e eu já sei que aqui tem muito suicídio. Todo lugar que tem prédio alto tem muito suicídio. Porque uma das formas mais certas do suicídio é se jogar de um lugar alto, né? E 90% dos suicídios, 90% tem um transtorno mental.
principalmente depressão, associado a uso de substâncias, álcool e drogas. Repito, 90%, 9 de cada 10 que se suicidam a gente encontra na história dessa pessoa traços de algum problema mental, principalmente transtorno depressivo. Essa pessoa já falou em algum momento que não estava com vontade de viver, que estava desanimado, que o melhor seria morrer, que bom que Deus levasse ela daqui. Pensamentos que ela já mencionou mais de uma vez, nós vamos encontrar no histórico. E vamos encontrar, no momento, pelo menos no período do suicídio da pessoa, em 70% desses casos, uso de substâncias ou álcool. Dificilmente alguém se suicida sem estar alcoolizado ou drogado. Por quê? Porque a pessoa, na hora que vai se matar, ela precisa de coragem, entre aspas. Ela precisa não estar pensando no que... E ela age por impulso naquele momento. Outra vez, prestem atenção. Quando uma pessoa se suicida, ela nunca está sozinha. Ela está sempre cercada, não por um grupo de espíritos desencarnados, que estão fazendo parte já da sua mente, dizendo: te mata, a tua vida não vale nada, você não vale nada, não vale a pena viver, te mata, te mata, te mata. Isso está na cabeça da pessoa. Ela não está ouvindo, mas ela está com pensamento persistente. E esse pensamento persistente tem ligação com as obsessões. Então, por que os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres? Porque os homens utilizam métodos mais graves, mais cruentos, mais dramáticos e definitivos que as mulheres. Quais são as grandes causas de suicídio? Enforcamento, armas de fogo, né? As mulheres recorrem mais a substâncias, ou cortar os pulsos, né? Que dá tempo de salvar, né? A pessoa toma uma substância, alguém descobre, leva para o hospital, faz uma lavagem digestiva e salva. Porque as mulheres tentam 3 vezes mais que os homens. 3 vezes mais. Para cada tentativa masculina tem 3 femininas. O homem geralmente leva um plano silencioso. E quando ele tenta de uma forma que não dá chance de voltar atrás. Então, em matéria de suicídio, todas as vezes que alguém falar que pensou, ou que está pensando, ou que teve uma tentativa, valorizem. Em matéria de suicídio, o jargão cão que ladra não morde não tem valor. Para nós, sempre o cão que ladra morde. A gente pega a pessoa... Então, eu não sou profissional da saúde, vocês devem estar se perguntando. Vocês são do diálogo fraterno. Chegou alguém lá que está falando, que está pensando seriamente em morrer. Vocês dizem assim: você vai me dar liberdade, eu preciso falar com um familiar teu, nós vamos te ajudar. A gente não fica com essa informação só para nós. A gente compartilha, porque naquele momento, quando a pessoa ela buscou uma ajuda, ela já tem algum desejo de que alguém faça alguma coisa por ela. Se alguém está nos falando, é porque ela espera que alguém faça alguma coisa por ela que ela sozinha não está conseguindo fazer. Se eu sou profissional da área da saúde, eu vou ter uma série de técnicas, de método, que eu não vou me alongar aqui porque não vai dar tempo. Mas se não sou, que eu acho que é o caso da maioria de vocês, não torna o assunto sigiloso apenas e não se vira as coisas assim: tem que ter fé em Deus, vai para casa, reza. A gente se encarrega. Eu não sei o que fazer, mas eu vou te levar em quem possa saber o que fazer. Certo? Isso por si só já é terapêutico. Porque muitas vezes, quando a pessoa consegue falar que está com essa intenção, ela está falando muitas vezes pela primeira vez. Na maior parte das vezes é um plano secreto que as pessoas não abrem. Então, gente, assim, a espiritualidade superior espera muito de quem trabalha na parte espiritual e da gente, que a gente possa dizer assim:
tem saída sim. Isso que tu está sentindo tem tratamento médico, tem tratamento psicológico, tem tratamento espiritual, tem abordagem espiritual, as coisas vão ficar melhores, eu vou te ajudar. Sabe? Isso é extremamente confortante e terapêutico para a pessoa que está com este risco de suicídio. Vamos indo. Bom, eu já tinha falado para vocês que tem estados que não são depressão, né? Que são lidados, uso abusivo de antidepressivos, né? Porque o que acontece? A pessoa, quando não está com depressão, quando está com uma tristeza, por exemplo, se a gente investigar, se ficar com mais de 10 minutos prestando atenção na pessoa, a gente pode perguntar assim: teve algum acontecimento na tua vida que pode estar justificando que tu não esteja bem? Ah, sim, meu filho morreu faz 1 ano. Ah, sim, o meu marido me traiu faz 3 meses. Ah, sim, perdi o emprego. Quer dizer, se a pessoa encontrar um motivo e a partir dali a pessoa ficou mal, isso não é depressão, isso é tristeza. Então isso exige que a pessoa seja ajudada, ou ela mesma se ajude, ou algum psicólogo. Mas isso não é uma receita que vai resolver esse tipo de problema, certo? Se a pessoa teve uma perda significativa na sua vida, e ela não viveu o seu luto, ela não chorou, ela não teve aquelas emoções, aquela falta inicial, é provável que ela faça algum sintoma algum tempo depois. Quando eu digo chorar, não é ficar chorando sem parar o tempo todo, não é isso. Até a doutrina espírita nos ensina a ter pensamentos de esperança. Mas o sentimento de tristeza, ele é normal. Né? Nós temos muitos acontecimentos na nossa vida que é natural que a gente espere que se sinta tristeza. Certo? Então, faz parte do nosso arcabouço psicológico que a gente se analise. Quais são os motivos que eu tenho para não estar bem? Será que eu tenho motivo? O que será que eu não estou fazendo? E nós podemos encontrar em muitos desses casos situações emocionais que são muito parecidas com depressão. Qual é a diferença? Na depressão tem todos aqueles sintomas, há muito mais tempo. Se a pessoa olhar para a vida dela, ela não vai encontrar um motivo objetivo de estar daquele jeito. Se olhar para a família, vai ver que o pai, ou a mãe, ou tios, ou avós têm ou tiveram história de depressão. Existe um contexto, um conjunto de situações que fala na direção da depressão. Mas se isso não estiver presente, a pessoa tiver um motivo, uma causa, uma situação da sua vida que está ali abatendo, então está indicado psicoterapia. A pessoa precisa se conhecer, precisa se tratar, precisa ter uma ajuda. Ou uma ajuda espiritual, ou no centro espírita, se abrir, buscar, aí faz parte dela. Aí sim, é quando ela tem que ir na direção da solução das suas coisas. E nesses casos, vocês vão ver que existem muitas situações. Pois é, será que vai dar tempo? E o transtorno bipolar? Ah, não, é até às 6h30, né? Não, tem tempo. Não, eu tenho palestra das 8 às... A gente pode ficar até a meia-noite aqui falando? Vocês... Se vocês vão entrar em depressão... Se não entrarem em depressão até às 10, aí eu digo que vocês estão aptos, né? O que é o transtorno bipolar? Né? Olha, isso aí, eu gosto muito desse desenho, né? No transtorno bipolar, né? O que nós queremos? A cura para a bipolaridade. E quando nós queremos isso? Nós não queremos mais. O transtorno bipolar, ele é diferente da depressão. No transtorno bipolar, a pessoa ela é instável. Principalmente o transtorno bipolar misto, que é o que mais se confunde. A pessoa ela apresenta oscilações entre estados de desânimo, pensamentos negativos e estados de agitação, de ansiedade, de irritabilidade, às vezes de euforia. E às vezes isso acontece no mesmo dia. A pessoa ela está assim, não vale a pena viver, daqui a pouco ela quer ir para a balada. Aí ela vai montar um negócio, ela combina, ela convence todo mundo, no outro dia ela não aparece. Quando o humor ele é instável assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os diagnósticos de depressão. Por quê? Nós vamos ver aqui. Vamos ver algumas estatísticas sobre isso. Segundo a CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, né? Transtorno afetivo bipolar. Tem que fazer o diagnóstico diferencial, então, entre depressão maior unipolar e depressão bipolar,
Porque existe a depressão unipolar. A depressão unipolar é a que nós falávamos antes. Ela tem só uma polaridade, né? E na depressão bipolar, não. Ela pode apresentar um momento que ela esteja completamente afundada. Mas durante a vida dela, se a gente olhar a história, a gente vê que ela tem momentos opostos disso aí. É aquela pessoa que gasta demais, que come demais, que faz negócios. Geralmente tem no histórico do bipolar, a pessoa começa uma coisa e não termina. Se entusiasma lá, se motiva, daqui a um pouco, não, aquilo é a última coisa da vida, não vai fazer mais, não tem mais sentido. Em matéria de relacionamentos é um fracasso, é um horror, porque ela não consegue manter relacionamento, né? Troca de relacionamentos afetivos e fica permanentemente tentando se realizar na próxima relação. É muito afeito ao uso de substâncias, uso de álcool, uso de drogas, porque existe uma necessidade de satisfação imediata. É uma insatisfação, é um estado de amargura tão grande que a pessoa precisa de algo que dê a ela uma sensação de prazer. Então ela é muito sujeita a usar droga e álcool, né? Então existem alguns estudos que mostram muito evidências de pessoas que têm tendência ao uso de álcool e drogas, pessoas com graves dificuldades de solução. Tem pessoas que fazem um tratamento para alcoolismo, por exemplo, tem gente que trabalha com álcool, eu sei aqui, né? A pessoa toma posse de um tratamento e vai firme, e não recai, vai. E tem outras pessoas que recaem com muita facilidade e tem boa vontade, mas aquela boa vontade não persiste. Então é muito importante estudar nesses casos se ela não tem um distúrbio emocional de base que não deixa que a própria pessoa consiga firmar as suas decisões. No transtorno bipolar é muito frequente isso aí. Então, é tão frequente que existem algumas estatísticas que mostram que 30% a 50% dos pacientes diagnosticados com depressão unipolar apresentam, na verdade, transtorno bipolar tipo 2. 30% a 50%. Significa dizer o seguinte, que metade desses pacientes, até metade desses pacientes que estão tratando só para depressão, não são depressão, não é depressão, é transtorno bipolar. E aí o tratamento é completamente diferente. No caso do transtorno bipolar, existem as chamadas comorbidades. O que são as comorbidades? A pessoa não apresenta só depressão, ela apresenta pânico, ela apresenta transtornos alimentares, apresenta abuso de substância, apresenta personalidade hipertímica ou ciclotímica, que é essa chamada personalidade forte, né? Tem gente que diz assim, tem gente que se orgulha de dizer isso, né? Eu tenho a personalidade forte. Significa que ninguém engole ela, né? Ela é uma chata. Não, mas eu não levo desaforo para casa. Eu não tenho sangue de barata. Sim, e aí os outros é que tem que ter, né? Porque a pessoa faz, apronta, acontece, todo mundo tem que aguentar e ela se acha o máximo, né? Essas pessoas, muitas vezes, claro que tem pessoas que têm temperamento forte, que isso nem todo quadro é transtorno bipolar, mas muitos desses, de pessoas assim, de instabilidade, se nós olharmos na história da família dessas pessoas, nós vamos encontrar outras pessoas assim. O transtorno bipolar é o transtorno que mais apresenta predominância de predisposição genética familiar. Que mais apresenta. Pode apostar. Fez um diagnóstico de transtorno bipolar, tem alguém na família com transtorno bipolar. Tanto que hoje a gente já nem faz mais diagnóstico de pessoas bipolares, a gente faz diagnóstico de famílias bipolares. Né? São os grupos familiares. E a doutrina espírita explica muito bem isso aí. Em Manuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer que são grupos de espíritos que reencarnam no mesmo contexto familiar, dentro de uma mesma genética, que acionam os mesmos genes, né? Que ativam, que metilam os mesmos grupos de DNA para poder desenvolver essa instabilidade de humor. É um processo expiatório, provacional, muitas vezes, que tem em vista reunir esses espíritos que se instabilizaram em outras encarnações e reencarnam aos grupos. Então é aquele quadro da mãe que é bipolar, a filha é bipolar, tem um irmão que é bipolar, tem um tio que se suicidou, né? E aí a gente, quando tem uma história muito recheada de instabilidade de amor, de humor, de amor é bom, quando tem bastante o amor na família é solução, mas quando tem instabilidade de humor, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quem é médico, porque tem muito colega receitando antidepressivo para esses casos, e o antidepressivo ele piora muito o transtorno bipolar. Por quê?
Porque a pessoa usa um antidepressivo, ela melhora o humor. Só que como um pêndulo, ela sai da polaridade depressiva e vai para a polaridade oposta, que é a polaridade maníaca. Então ela fica com insônia, fica mais ansiosa, fica mais agitada. Aí ela resolve mudar sua vida, aí ela resolve fazer não sei o que, fica mais irritável, fica mais impaciente, mais intolerante. Se a pessoa começa a tomar um antidepressivo e começa a ficar assim, tem que tomar cuidado. Porque é provável, é possível que não seja só depressão, né? Por isso que nesse capítulo é muito importante da gente ter uma série de critérios. Foi como eu digo aqui, os antidepressivos agravam o quadro. Entre 10% a 15% dos bipolares são vítimas do suicídio, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que o suicida, ele é normalmente alguém que age por impulsividade. Quanto mais impulsiva uma pessoa, maior o risco de suicídio dela, né? Se ela é impulsiva, ela usa substância, ela está sujeita à tentativa de suicídio. Porque nós, como espíritas, nós sabemos que muitos desses suicidas, muitos dos suicidas, se suicidam por quê? Primeiro, por total ignorância da vida após a morte. Nós vamos abordar alguma coisa na palestra da noite hoje, assim, do paradigma materialista. A pessoa que se mata, ela acredita que ela vai acabar com o sofrimento dela na hora que ela se mata. Por isso que ela se mata. Ela se mata porque ela quer acabar com a dor, ela quer acabar com o sofrimento, ela quer se livrar da vida. Gente, nós nunca nos livramos da vida. Nós estaremos sempre na vida. Nós podemos perder a existência, nunca a vida. Porque nós somos imortais. Nós não temos como, destruindo um corpo físico, destruirmos a nossa consciência. Nós destruímos o nosso corpo físico e nós ficamos olhando para o nosso corpo morto. Porque nós estaremos aqui logo depois do suicídio. E o que acontece com o suicida? Conforme Allan Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos Espíritos, qual é a consequência do suicídio para o espírito? E os espíritos respondem: muito variadas são as consequências do suicídio para o espírito. Importa saber o estado evolutivo de cada espírito. Óbvio, não existe uma consequência única para o suicídio. Mas existe um sentimento a que nenhum pode se furtar, que nenhum suicida se furta, que é o desapontamento. Está lá no livro dos Espíritos. Fica desapontado, porque o objetivo pelo qual ele se suicidou não foi atingido. E aí nós vamos estudar em André Luiz, vamos estudar em Ivone Pereira, que o suicida, logo depois que se suicida, ao ver que não adiantou, ele percebe que piorou. Ele percebe que toda a dor aquela que ele estava tentando se livrar, agora vem em demasia. E aí ele percebe que aquele gesto foi um gesto equivocado. E ele se arrepende imediatamente. É por isso, gente, que nós, como espíritas, nós temos uma obrigação urgente de nós propagarmos incansavelmente a imortalidade da alma. Porque hoje nós sabemos que o Espiritismo é o maior antídoto contra o suicídio. Porque nós sabemos que mesmo entre espíritas, eu sou psiquiatra, eu atendo as pessoas dizendo: Sérgio, eu só não me suicidei porque eu sou espírita. Porque eu sei que não vai adiantar. Porque eu me sinto muito mal. Eu fico rezando que Deus me leve. A pessoa com depressão diz isso. Fico rezando que acabe isso aqui, porque a vida não pode ser só isso, né? E é claro que essa pessoa precisa de ajuda, porque o normal da nossa vida é nós termos prazer aqui. Eu digo para vocês em alto e bom som: nós vivemos num planeta de expiações e provas, mas na minha experiência é possível nós termos felicidade aqui. É possível, sim. E quando a pessoa não se sente feliz aqui, ela está com algum problema. A felicidade não é para depois deste mundo mais. Nós já estamos nas portas da regeneração. Nós podemos ter situações difíceis, nós vamos ter perdas de familiares, nós vamos ter problemas de dinheiro, mas nós podemos ainda com tudo isso termos um estado interno de felicidade.
E quando nós não tivermos o estado de felicidade interna, é porque ou materialmente, ou psicologicamente, ou espiritualmente nós não estamos bem. E aí a pessoa tem que buscar ajuda. Cuidado com esse discurso, eu estou num planeta de provas e expiações. Não vejo a hora de eu desencarnar para ir para o nosso lar. Gente, quem mora em Itajaí, em Camboriú, já está num lugar muito melhor do que o nosso lar. O nosso lar de vocês é aqui. Quando eu desencarnar, eu quero ir para um lugar assim. Se a pessoa não estiver feliz agora aqui, ela não está bem. Tem que dar um jeito, vai olhar para dentro de si, buscar uma ajuda, fala para algum amigo, quem é que te ajudou? E aí a espiritualidade começa a trabalhar. A espiritualidade começa a trabalhar na volta para achar solução para essa pessoa. Claro que o sofrimento, ele tem uma função. Qual é a principal finalidade do sofrimento? Obrigar a pessoa a buscar-se. Essa é a finalidade do sofrimento. O sofrimento não tem finalidade por si mesmo. Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para termos momentos de sofrimentos que nos obrigam a buscar os nossos caminhos de felicidade. É para isso que existe sofrimento. Procurem nas leis morais. Ofereço a minha obra para vocês aí. Aonde está a lei da dor? Aonde está a lei do sofrimento? Não existe lei da dor. A dor não é uma lei. A dor é um instrumento para que a gente olhe para nós mesmos e busquemos a nossa felicidade. A lei é de perfeição moral. A lei é de justiça, amor e caridade. A lei é de adoração. A lei é de sociedade. A lei é de liberdade, de reprodução, de conservação. Essas são as leis morais. Nós conquistarmos estados internos plenos. Se nós estamos sofrendo e não estamos resolvendo, mas estamos buscando, o objetivo não é se conformar com o sofrimento, é se resignar, é diferente. Se resignar, não vou ficar lutando, não vou ficar brigando, não vou ficar me revoltando. Eu vou aceitar. Sofrimento é para mim, não tem solução? Tem uma doença incurável? Tudo bem, vou conviver com essa doença. O que eu faço para ser feliz com essa doença? Desencarnou o marido, a esposa, a mãe? É uma dor? Sim. Vou chorar? Vou. Mas como é que eu faço para ser feliz mesmo chorando, às vezes? As pessoas felizes são as pessoas que choram. Não são as pessoas que riem, só riem. Pessoa que está sempre rindo não é feliz. As pessoas mais profundas que eu conheço, as pessoas de mais significado, de mais sentido que tem, são as pessoas que choraram muito. São as pessoas que sofreram muito. E que depois olham para ti e dizem assim: vamos adiante. Essa sim. Essa já foi além. Já descobriu alguma coisa pelo qual ela precisa evoluir e pelo qual ela está nesse planeta. Esse aqui está pronto para ir para a praia, né? Não é gaúcho esse. Não é gaúcho, nessa época, se ele ficar assim, ou ele está com algum problema mental sério. Mas tem muita gente que acha que a gente é só isso, né? Que a gente é só isso. Mas nós temos uma dimensão energética, um campo, um corpo modelador da nossa forma, que é o perispírito, da onde nós trazemos as informações. Por que depressão não aparece em exame? Por que tendência a pensamento suicida não aparece em exame? Porque ele está gravado na estrutura energética através dos acontecimentos anteriores. Pessoa que tem pensamento persistente de suicídio, ela já se suicidou em outras encarnações. Pessoa que tem pensamentos negativos persistentes, ela já automatizou em algum momento das suas vidas passadas, por escolha pessoal, pensamentos negativos.
Tudo que nós fizermos hoje vai gravar em nós uma tendência para o que nós vamos fazer amanhã. Tudo que nós temos gravado como tendência hoje, nós já gravamos ontem, por persistência de estados emocionais negativos. É por isso que a pessoa, aqui vocês estão ouvindo essa palestra, estão dizendo assim: pois é, tudo isso é muito legal, mas eu não consigo evitar de sentir determinada coisa. Não precisa falar, não é aqui, hoje não é sessão de terapia, não é para isso que eu estou aqui. Mas serve meio como para terapia também, porque a pessoa vai identificando e vai dizendo: não, isso é para mim, né? E aí a pessoa identifica, tem um sofrimento, investe em si mesmo, continua investindo, continua trabalhando, continua gravando. E esse momento, por exemplo, gente, que nós estamos falando, e aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Fraternidade, e a gente sabe através da Rádio Fraternidade, essa hora tem gente lá no Japão nos ouvindo, na Noruega nos ouvindo. E a pessoa que está nos ouvindo vai dizer assim: que engraçado, eu botei na rádio naquele momento e eu não tinha o que fazer e de repente resolvi escutar, e aí quando eu vi, passou 2 horas e eu estava ouvindo e era para mim. Vocês acham que isso é por acaso? Será que a gente está solto no universo, não tem ninguém cuidando de nós? Para que cada um chegasse aqui hoje, teve muito trabalho. Muito trabalho. A espiritualidade trabalha muito antes do que a gente imagina. Nós estamos sendo cuidados. Nós estamos sendo cuidados nos 2 sentidos. No sentido negativo, tem um grupo da pesada nos cuidando para ver onde é que a gente vai pisar na bola para nos pegarem. E tem um grupo legal de espíritos dizendo assim: tenta, faz alguma coisa, liga o rádio, vai na palestra, faz aquilo que está pensando de positivo, porque aí cria sintonia. E ao criar sintonia, eles conseguem chegar em nós e nos ajudar. Então o que eu ia dizer, nesse momento que nós estamos falando, e particularmente nesse momento da palestra, a espiritualidade está trabalhando ativamente nos nossos tecidos mais sutis da nossa alma. E esse trabalho que eles estão fazendo agora, vocês não vão sentir amanhã. O resultado não vai ser visto hoje. Amanhã talvez seja um domingo constituído de problemas comuns, situações da família que não vão se resolver rapidamente. Mas se esse trabalho de hoje somar com o da semana que vem, com o da outra semana, com o esforço da melhoria, ao longo de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, vocês vão olhar para esse problema de hoje e ele não vai estar mais lá. Por quê? Porque esse campo energético, ele é altamente sensível àquilo que nós escolhemos pensar e sentir. Claro. Se tem 3 encarnações para trás, só de pensamentos negativos, de tentativa de suicídio, de suicídios executados, é natural que hoje a gente traga resíduos de melancolia. É natural que a gente traga alterações de serotonina no nosso cérebro. É natural que nós trazemos de outras vidas emoções desencontradas, ansiedade da onde a gente não sabe de onde veio do passado espiritual, da soma das encarnações anteriores. Porque nas encarnações anteriores nós apagamos os fatos, nós não lembramos dos fatos, mas as emoções, elas não se apagam. Os sentimentos, eles não se apagam. No 2º capítulo do livro Missionários da Luz, André Luiz examina a epífise, e ele fala que a partir dos 14 anos de idade, hoje eu diria que até mais cedo, a epífise, ela faz com que as memórias anteriores venham fazer parte definitivamente do nosso psiquismo, principalmente através da sexualidade. Então nós temos memórias vivas. Em dado momento da nossa vida nós podemos ser encharcados de ansiedade, de angústia, de melancolia, de determinados sentimentos. São as demandas das situações anteriores. Mas não desanimemos. Não desanimemos. Por quê? Porque o maior de todos, o mestre que nos ensinou a termos esperança, certa feita ele nos disse: vós sois
Deus. Podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais se quisermos. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Ah, sim. E como psiquiatra e espírita, eu divido com vocês uma constatação que ao longo de mais de 25 anos de trabalho, junto ao ser humano que sofre, temos descoberto e vivenciado plenamente. Nós trazemos sim registros de depressão, de angústia, de ansiedade. Nós temos uma memória espiritual dos nossos arquivos danificados das encarnações anteriores. Temos. Mas nós temos uma herança que nós jamais apagamos. Nós temos uma herança que nós herdamos de uma parte de nós que nunca adoeceu. Nós somos espíritos. Nós fomos gestados pelo amor de Deus. A perfeição definitiva é a nossa única fatalidade absoluta. Nós temos gravados dentro de nós todas as leis morais. A lei natural está em semente dentro de nós. Nós já temos a perfeição em potencial guardados dentro de nós. Todas as vezes que nós investimos em espiritualidade e em sermos melhores, nós cutucamos essa área de perfeição divina dentro de nós. E algo de potenciais adormecidos começam a aflorar. É o que Calderaro diz no livro No Mundo Maior, de André Luiz, que existem áreas do nosso cérebro que ainda estão inexploradas, que a golpes de amor ao próximo, de caridade, nós estaremos abrindo essa nova genética de dentro de nós. E eu acredito, meus amigos, que a cura definitiva dos nossos males, sejam eles físicos ou emocionais, eles virão dessas tentativas de esforços renovadas que nós fazemos no nosso trabalho e na nossa boa vontade. É por isso que, para resumirmos e darmos um pequeno intervalo para eu juntar essas perguntas de vocês e tentar ver o que a gente ainda não falou que pode ainda abordar, diria a todos vocês que, por mais que a gente esteja enfrentando dificuldades, estes esforços de espiritualização que a doutrina espírita nos ensina são os ingredientes fundamentais de que todos nós precisamos para encontrar o Cristo interior, para encontrar a nossa essência divina, para nós encontrarmos a nossa área de saúde plena, de saúde integral dentro de nós, que fará frente a todos esses esforços que nós deveremos estar empreendendo para nós evoluirmos e avançarmos. O Espiritismo, ele nos descortina também a questão das obsessões, conforme já falamos. Os espíritos obsessores, eles estão cada vez mais agindo, principalmente no contexto da família, no ambiente mental dos locais onde nós estamos, e, portanto, é preciso que se faça uma verdadeira asepsia permanente. Os trabalhos espirituais, que nós nos dedicamos na Casa Espírita, são como uma verdadeira asepsia que nós podemos fazer no nosso ambiente energético e, portanto, ele tem uma finalidade primordial. Mas, então, para concluirmos essa etapa do nosso trabalho, e já encaminhando o final, nós podemos dizer que os tratamentos relacionados aos transtornos emocionais e particularmente ao transtorno depressivo que nós falamos hoje, envolve sim os cuidados médicos, desde a psicofarmacologia, a psicoterapia individual e familiar, a psicoeducação e a terapêutica espiritual. Dentro deste leque de abordagens, nós acreditamos que a nossa vida, as nossas condições e das pessoas pode ser muito melhor. E, de fato, a doutrina espírita é esta ferramenta ainda desconhecida pela maior parte das pessoas. E que, no entanto, nós temos à nossa disposição para nos auxiliar
a nós evoluirmos e avançarmos mais plenamente na direção da nossa saúde integral.